Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso venha ser sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos a quinta-feira, dia 28 de novembro. Já nós fica dia de hoje, 29 e 30 de novembro, estaremos na próxima semana já no mês de dezembro, o último mês do ano. Que Deus venha abençoá-los poderosamente. Somos gratos a Deus por este novo dia de vida que o Senhor nos dá nesta manhã. Somos gratos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade sobre as nossas vidas nesta manhã, por este novo dia que Ele está nos dando. Sou o pastor Juan Teixeira, desde a cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, onde temos a nossa igreja Luz para os Povos, que está situada aqui na rua Prudente Domingues 440, na Vila Popular. E queremos convidar você para os nossos cultos aqui da Luz para os Povos, que são quarta-feira e sexta-feira, às 19h30 e domingo, às 18h. Você é o nosso convidado. Esperamos por você para ouvir a palavra de Deus, para poder lhe dar um abraço, orar a Deus juntos em nome de Jesus. A Bíblia, o mate e o amanhecer. Não tem melhor combinação que esta, que começar o nosso dia com a palavra de Deus. E veja o que nos diz em 1 de Reis, a partir do verso número 20, a palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira: Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor. Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e fazei isto. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. O Senhor falou o que é mal contra mim. Então Sedequias, filho de Quenaía, chegou e deu uma bofetada a Micaías e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Esta história é extremadamente interessante. Está nos falando do espírito de mentira. Maria, bom dia, bom dia. Aqui da cidade de Cacequi, que Deus abençoe poderosamente sua vida, que Deus venha derramar da sua graça, que Deus venha derramar do seu amor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O espírito enganador é o que nós queremos falar nesta manhã. Tem uma nação dentro das 7 nações de Deuteronômio, capítulo número 7, versículo número 1, que uma delas é justamente dominada pelo espírito do engano. Uma nação que é dominada pelo espírito do engano. Esta nação é a nação dos heveus. Os heveus eram um povo
que descendia também de Canaã, o neto de Noé, que foi amaldiçoado. Agora, o interessante é o significado da palavra Heveu em aramaico. A palavra Heveu em aramaico é Kivá, que significa serpente. Kivá, cujo significado é serpente. Et é o pai dos heteus. É o segundo filho de Canaã. Serpente, engano, é um espírito enganador, falso. É a nação dos heveus que tinham este espírito. Porém, esse espírito continua ainda hoje nos nossos dias? Claro que sim. Claro que continua. E muitas vezes somos repetitivos nestas coisas, mas são coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia e que nós estamos vivenciando. Por exemplo, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Daniel, Zacarias, todos profetizaram sobre estes tempos, nos quais nós estamos vivendo. A nossa geração, falava ontem isto e volto a falar hoje, a nossa geração é a última geração, acredito eu, dos bons costumes, a última geração de conservadores, enfim. O inimigo tem se levantado com toda a sua força e está enganando a milhares e milhares de pessoas através de ideologias, através de religiões, através de filosofias. O próprio Senhor Jesus profetizou isto, dizendo que nos postreiros tempos, se levantariam falsos profetas. Isso é o que estamos vendo nos nossos dias de hoje. Falsos profetas por onde você quiser. E sempre digo, eu não sou contra o dom profético. Não sou contra o dom profético. Mas sim devemos de estar alertas para o que está acontecendo ao nosso redor. Pois se o Senhor Jesus nos falou que nos postreiros dias, e que são os dias nos quais nós estamos vivendo, o tempo do fim da graça de Deus, do eminente retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos falando disto. Estamos falando daquilo que o próprio Senhor Jesus falou. Ele disse que haveriam falsos profetas. E esses falsos profetas estão por doquier nos nossos dias de hoje. Esses falsos profetas correm daqui para lá, andam por todas partes. JK, bom dia, bom dia. Que Deus te abençoe aí no Instagram. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Então, são coisas que estão acontecendo hoje nos nossos dias. Coisas que acontecem diariamente na nossa frente. Se você pesquisar nas redes sociais, você vai encontrar muitos profetas, centenas de profetas, profetizando somente coisa boa. Era o que estava acontecendo com o rei Acabe. Era o que estava acontecendo com ele. Ele vai mandar chamar ao profeta Micaías. Para que o profeta Micaías venha falar para ele a verdade. É incrível
nesta passagem, se você ler no capítulo 22 de Primeira de Reis, onde o rei Acabe está aconselhando-se com seus profetas, profetas pagos, profetas que se venderam, como Balaão, profetas que profetizavam aquilo que agradava aos ouvidos de Acabe. Agostina, bom dia, ali na cidade de Artigas, Uruguai. Um bom dia, um grande abraço para ti, para Joel, para toda a família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Profetas que falavam aquilo que ele queria ouvir. Ei, o espírito dos heveus continua tão vivo hoje como quando lá no passado o povo de Israel entrou na terra de Canaã para conquistar. Enganadores temos por todos lados, por todas partes, que estão enganando, adulterando o Evangelho, acrescentando coisas na palavra de Deus que nunca jamais existiram, nem existem, nem existirão. Outros querendo modificar, renovar a palavra de Deus, ignorantes, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Poderá vir uma geração nova, poderão ter novos métodos de evangelismo, de adoração, de louvor, poderão darem uma liberdade extrema para centenas e centenas de pessoas que seguem a esses enganadores. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Porque ela mesma diz, a própria palavra de Deus está dizendo, seca-se a erva, murcha-se a flor, porém, ela permanece para sempre. A palavra de Deus ela é mais atual do que nunca. Não podemos negar isso. O que está escrito nesta palavra é o que está acontecendo. O mesmo que aconteceu com o rei Acabe lá no passado está acontecendo hoje nos nossos dias. Donde falsos profetas se levantam e profetizam aquilo que você deseja ouvir. Pregadores motivacionais, evangelho motivacional, pastores motivacionais, evangelistas motivacionais, mestres, profetas, apóstolos motivacionais. A primeira palavra de João, depois do silêncio de Deus, de Malaquias até Mateus, a primeira palavra de João foi arrependei-vos. Não foi uma palavra motivacional. A palavra de Jesus, por acaso, foi uma palavra motivacional? Ele confrontou o pecado. Ele falou sobre arrependimento. Ele falou sobre os enfermos. Curou? Sim, curou. Libertou os endemoniados? Sim, libertou. Quantos milagres fez Jesus? E continua fazendo. Porém, palavra motivacional, ele não deu. Te é necessário, Nicodemos, nascer de novo. O jovem rico, que devo fazer, Senhor, para ser salvo? Ah, os mandamentos eu sei. Ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tu tem. Vai e vende tudo que tu tem. E dá para os pobres. Ah, o jovem rico se foi pobre, se foi triste.
Era essa a palavra que ele queria ouvir? Não, claro que não. Mas Jesus queria que ele ficasse pobre? Não, claro que não. Foi uma palavra de confronto para mover com as estruturas daquele jovem, para que ele entendesse onde estava sua verdadeira fé. Onde estava a sua verdadeira fé? A sua confiança, a sua fé não estava em Deus, estava no seu dinheiro, estava nas suas posses, estava na sua riqueza. E ele preferiu seguir confiando no seu dinheiro, nas suas posses, na sua riqueza, que obedecer à palavra do Senhor. E é justamente aí onde começa a trabalhar o espírito eveu. É justamente aí onde começa a trabalhar o espírito dos heveus. Enganando, preparando as pessoas para viverem na terra e não no céu. Preparando as pessoas para prosperar, para enriquecer, mas não investir o seu tempo, a sua vida a favor do reino dos céus. Isso estamos vendo hoje? Claro que sim. O espírito dos heveus. Micaías veio falar o que era verdade. Veio falar para Acabe, para toda a corte do rei Acabe, para os profetas que estavam ali juntamente com ele. Mas o que acontece? Um profeta chamado Sedequias, filho de Quenaía, chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Por onde saiu de mim? Cuidado, cuidado. É uma característica muito clara dos enganadores. Quando eles se apresentam como grandes homens de Deus. Quando eles se apresentam como os donos dos milagres. Quando eles se apresentam colocando o seu nome diante do nome de Deus. Se promocionando. Se tem algo que o ser humano é carente hoje é de atenção, não é verdade? É de atenção. Pois estamos vivendo uma era digital onde todo mundo está ali no seu próprio mundo virtual. Mas tem aqueles que querem e necessitam de atenção. Tem os que realmente necessitam ter uma atenção até especial. Mas tem outros que querem chamar a atenção para eles mesmos, como os donos da verdade. Então eles vão se utilizarem de todos os meios para poder convencer as pessoas. E é através justamente da pregação do Evangelho que vemos muitos enganadores que estão presos no espírito dos heveus. São serpentes. Lembrando que Kivá significa serpente em aramaico. O que nos diz o apóstolo Paulo? De que nos fala o apóstolo Paulo? Em 1 de Timóteo, capítulo número 4. Que vai nos dizer o apóstolo Paulo? Ora, o Espírito afirma expressamente, está falando de quê? Espírito Santo de Deus, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensino de demônios.
palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo número 4, verso número 1. É o que está dizendo a palavra de Deus, e vou ler novamente. Ora, o Espírito afirma, expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Espíritos enganadores. O espírito dos heveus está mais vivo do que nunca. Está mais vivo do que nunca. Agora, já naquela época, o apóstolo Paulo estava recomendando. Já naquela época, o apóstolo Paulo já estava nos falando sobre isso. Imagine então, nos nossos dias de hoje, nos nossos dias dos quais nós estamos vivendo. A apostasia tem tomado conta da igreja. A apostasia entrou dentro da igreja. Espíritos enganadores. Hoje tem alguns se autotitulam mestres e de que até negam o arrebatamento da igreja. Negam o arrebatamento da igreja. E eles falam de que um tal arrebatamento secreto. Não tem tal arrebatamento secreto. Como vai ser secreto se milhares e milhares de pessoas irão desaparecer no mesmo tempo? Estela, bom dia, bom dia. Lá em Florianópolis. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e a vida de Luciano, de Sofia. Um grande abraço para vocês aí, para Pastor Lucas, sua esposa. Um grande abraço para todos aí em Florianópolis. Então, o espírito dos heveus. Os heveus eram enganadores. O apóstolo Paulo está falando que nos últimos tempos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Voltamos lá a 1 Reis 22. Os profetas que tinha Acabe estavam enganando Acabe. Acabe estava ouvindo justamente aquilo que ele queria ouvir. Ele estava ouvindo aquilo que ele queria ouvir. Então ele estava tranquilo, podemos dizer assim. Ele estava tranquilo, confiante. Estava ansioso para sair, para ir à batalha. Já estava se sentindo triunfante, vencedor. E é isso justamente o que fazem os pregadores motivacionais. Você sai ali do lugar onde está sendo pregado isto, você sai com toda a força, com toda a paixão, com toda a vontade de conquistar ao mundo. Mas é somente fogo de palha. Porque logo ali, ante a primeira dificuldade, que eles não vão te falarem de deserto, eles não vão te falarem que no meio das rosas tem espinhos também. Tem uma música, a canção que diz: pregador de rosas prega os espinhos também. É difícil pregar sobre os espinhos. É mais fácil falar da beleza da rosa. Espíritos enganadores estão por toda parte. Os heveus eram espertos em enganar. Que Deus nos dê discernimento.
Que Deus dê discernimento para a sua igreja, para que esta não venha cair nesta astuta armadilha do diabo. Muitos estão sendo enganados por falsos profetas, negando rotundamente doutrinas bíblicas como o arrebatamento. Eles são contra isto. E assim como outras muitas que poderíamos falar. Aqueles que hoje estão até saindo das igrejas, deixando de congregar, porque eles se consideram igrejas, estão contra o sistema. É a narrativa deles, que eles são igreja. Mas a palavra de Deus diz que somos templo do Espírito Santo. Igreja somos quando estamos todos juntos, pois a igreja é um corpo. Eu sempre digo, corte seu braço e ele não vai formar mais parte do seu corpo. Ele vai apodrecer, ele vai ser comido pelas formigas. Ele vai deixar de existir. Não vai formar mais parte do corpo. E alguns deixam de congregar por esta razão. E a palavra de Deus nos aconselha em Hebreus, dizendo, não deixando de congregar, como alguns têm por costume. Espírito dos Hebreus, espírito enganador. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento para não cair no engano, porque estamos vivendo tempos difíceis. Pai amado e Deus do céu, Senhor amado, nesta manhã eu quero louvar-te, eu quero adorar-te, quero enaltecer o teu santo e soberano nome, meu Deus. Senhor, quero agradecer-te por este tempo, meu Pai, de estar conectado e abençoar, Senhor, a cada um daqueles que se conectaram, tanto no Instagram como no Facebook. Meu Deus, que tu venhas derramar da tua graça sobre eles, ó Pai. Senhor, quero orar por aqueles que estão saindo para os seus empregos, estão no ônibus, no trem, no táxi, bicicleta, a pé. Senhor, que tu venhas guardá-los, livrá-los de toda sorte de males. Aqueles, ó Deus, que já estão trabalhando, livra-os, ó Deus, de toda sorte de acidentes. Aos jovens, às crianças que estão, Senhor, direcionando-se para os seus centros de estudo, livra-os de todo mal, Senhor, livra-os de todo homem, de toda mulher perverso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.